a apresentação dos modelos de vocês no diálogo. Eu acho que a resenha, a maioria, todo mundo já Sim, professora, desculpa. estudia. Sim, eu enviei. Está cortando, professora, também a voz da senhora? Oi? Não tô ouvindo. Oi, professora. Sim, eu agora entendi. A resenha eu enviei. A nota não tem ainda a avaliação, o Não tá- status da avaliação não está com a nota, mas tem uma nota com o valor de um e-mail. É o que ele vale, a atividade? Isso. Minha nota vai ser todas elas no plano de aula. Eu disponibilizei para vocês e apresentei no primeiro dia. Minhas atividades serão todas somativas. Eu não vou fazer aquelas atividades que são divididas no final. São todas somativas. Acho melhor assim também mesmo. Aí vai ser todas as atividades que eu estou disponibilizando, elas valem 5 pontos no total, elas. E a final de vocês que vale 5. A final não, a avaliação da disciplina, que vale 5, que é a prova presencial. Perdão. E eu já falo um pouquinho, Certo, professora. hoje eu já falo um pouquinho sobre o plano de aula. Professora, só mais uma coisa. Diga. O fórum avaliativo ainda posso fazer porque acabei deixando de lado sem entender que era para responder. Primeiro eu fui responder, não conseguia, aí eu não mandei mensagem para a senhora, estava na correria, e aí quero saber se ainda posso fazer, responder lá, se vai atribuir alguma nota. É o que já fechou, não foi isso do módulo 1, não é isso? Sim, Pronto, eu disponibilizo para você depois, para você participar, porque ele é participativo, ele não vale nota, viu? Ele é formativo e participativo. Mas é importante você. certo, mas certo, é muito importante, professora. E assim, eu tenho acesso agora para responder. Assim que eu tiver um tempinho, eu respondo lá. Pronto, ótimo. Vocês estão vendo os slides já? Não, né? Agora não, professora. Antes estávamos. Como se tivesse. Pronto, agora estamos visualizando. Tá vendo, né? Pronto, tá aí já. E nossa aula de hoje, deixa eu permitir usar o pessoal entrar aqui na sala. Como vocês já estão perguntando sobre a plano de aula e já tá chegando a data, né, para entregar o plano de aula, a gente vai trabalhar esse conteúdo hoje, que são as necessidades formativas do professor de ciências, e a gente já vai amarrar o conteúdo do plano de aula. Como é que eu vou pedir que vocês elaborem, tá certo? Então, no final dessa aula, eu já dou as orientações do plano de aula. Na aula passada, trabalhamos um pouquinho sobre a, como é que estava o momento atual do Brasil no ensino de ciência, né? Como é que estava, qual era esses desafios que nós
e vocês, como os futuros professores de ciências, irão enfrentar em sala de aula, ou então quem já está em sala de aula, que desafios o professor ele tem em sala de aula. E em frente a esses desafios, nós temos as necessidades formativas que o professor de ciências ele precisa ter para atender essa demanda, né, da sociedade. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Problematizar a prática docente no ensino de ciências, promover uma reflexão sobre a importância da prática do ensino para a formação docente, discutir as possibilidades de um ensino problematizador que desperte a curiosidade dos estudantes por meio da que o professor ressignifique sua prática pedagógica e reconheça os conceitos das estruturas para o ensino de ciências. Deixa eu permitir aqui outras pessoas. E quais essas necessidades do professor de ciências, né? Que necessidades são essas formativas para que o professor ele atenda essa demanda da sociedade? Como já trabalhamos e sabemos que a educação, ela, todo o contexto, ela é influenciada tanto pela parte econômica, social e principalmente a parte política. Quando eu falo política, não são governos, sistemas de governo, e sim a questão política, que são os seres políticos, né? Porque a gente está o tempo todo em constante sincronia e necessidade, comunicando entre si. Então, essas necessidades políticas que esse currículo de ciências ele deve atender. Então, como isso é importante para a gente observar essas necessidades formativas? Os docentes, como diz Mises e outros autores, né? As necessidades formativas dos docentes, elas podem ser definidas como preocupações, desejos, carências e problemas sentidos e percebidos no processo de ensino representativos de valores sugeridos em determinado contexto. O professor ele tem anseios, ele se preocupa e temos também problemas no sistema de ensino e também nas instituições de ensino. E o professor ele também tem que perceber também o contexto que ele está trabalhando e para depois ele fazer uma reflexão a partir desses aspectos. Carvalho e Gil, ele diz que por isso pode ser que elas são dinâmicas sujeitas a mudanças relacionadas aos sujeitos que as expressam ou lugar ou período em que são consideradas. Outras sim, ser representadas por saberes, pelo saber fazer determinados para o processo de ensino e aprendizagem. Aí, para a gente entrar em debate, começar a pensar nessas necessidades e quais práticas eu posso adotar em sala de aula, eu já passei até um texto para vocês trabalharem, né, reflexivo, da obra de Nelo Biso, né? Nelo Biso, ele é um pesquisador da área e professor da área de ciências da natureza. Ele é professor da USP e ele tem esse livro que é um paradidático, que é Ciência Fácil ou Difícil, que ele traz alguns aspectos sobre como ensinar ciência
E o porquê ensinar ciências? Então, é uma obra que a gente pode estar consultando quando a gente necessitar pesquisar sobre que necessidades nós temos como professores de ciências. Então, na obra, né, ele mostra os obstáculos que os professores têm, tanto nas séries iniciais, que até que quando você lê, você mergulha nessa obra e você percebe que essas necessidades que ele aponta não são só necessidades para o ensino da série, de ciências nas séries iniciais, que a gente vê também no ensino médio. E ele faz uma série de questionamentos, de debates dentro dessa obra, que é bastante rica. E o desafio, né, que ele bota nesse livro, né, que ele acentua, né, que ele enfatiza, ele faz uma análise do contexto escolar e discute novos caminhos para o aperfeiçoamento do ensino de ciência. E não espere o professor ou professora encontrar fórmulas mágicas, né, ou normas rígidas como solução para ensinar este ou aquele conteúdo. Então, ele mesmo diz, né, no livro, que não existe fórmulas mágicas, né? Então, são formas de você observar o seu cotidiano, sua prática docente. E Nelo Bispo, ele aborda várias estruturas de escolas, né? Não só escolas particulares, ele faz, nessa obra, ele faz pesquisas também em escolas públicas do campo, então ele consegue transmitir esses desafios, né, que o professor de ciência ele encontra inserido. E na obra ele traz também algumas orientações para o professor de ciências. Quais são essas perspectivas para ensinar ciência, né? Que formação o professor ele tem, que bagagem ele tem que ter? Aí ele diz, o professor ele tem que entender a prática cotidiana como um objeto de pesquisa. Então, antes de você se preparar para dar sua aula, o conteúdo, você tem que saber onde você está, né? Conhecer o seu alunado, a escola que você está inserido, porque é uma pesquisa você trabalhar numa sala, porque são seres humanos, e seres humanos, né? Cada um tem uma forma de perceber, tem um olhar diferenciado para as coisas. Todo mundo, ninguém tem o mesmo ponto de vista. Então, o professor, ele tem que estar atento a esses aspectos. Outra indicação que ele traz é conhecer os estudos e pesquisas sobre o ensino de ciências, que não basta apenas conhecer só, saber dominar só o conteúdo, né? É você também se adentrar nas pesquisas sobre o ensino de ciência, né? Porque é comum o professor se sentir isolado quando se reflete sobre seu trabalho e as perspectivas e pretende conferir a ele, né? Via de regra, a escola ela cobre os professores, né? Que o preenchimento de coisas padronizadas, verificações de aprendizagem, diário de classe, essas coisas burocráticas. No entanto, o professor, quando ele começa a fazer pesquisa sobre o ensino de ciência, ele vai ter experiência suficiente para saber lidar com esses desafios em sala de aula e para sua prática docente. Encaminhar atividades sem se apresentar como fonte inesgotável de conhecimento. Então, o aluno, ele trabalha a sua atividade do professor, mas ele traz alguma coisa instigante para a aula. Então,
tem perspectivas que o professor ele não está preparado para esses questionamentos, então, mas para essa geração, para esse momento, e para que esse ensino ele se torne significativo, né, concreto, né, para o aluno, ele se efetive, eles têm que entender, né, que esses trabalhos, esse questionamento dos seus alunos é a construção dele como cidadão. Então, ele está ali para ensinar ciências, mas para fazer também parte da construção do seu aluno como crítico, reflexivo, ele e como protagonista do seu conhecimento, né? Ele consiga construir seu próprio conhecimento. Proporcionar oportunidades de troca de ideias entre os alunos. Isso é fundamental, né? Porque é comum que o professor ele seja considerado um bom professor quando seus alunos se mantêm quietos, comportados durante suas aulas e as classes barulhentas, né? Até a direção chama atenção, né? Porque aquela sala os alunos estão bagunçando, que estão gritando, interagindo, estão conversando muito durante as aulas e acha que não estão prestando atenção no professor. E às vezes até dizem que o professor não tem autoridade em sala de aula. Isso é outra também imagem equivocada, né, da sociedade. Quando o professor ele é aquele professor que instiga, que ele problematiza os conteúdos, ele instiga com que os alunos eles conversem, eles tenham ideias, essa aula ela vai trazer um retorno bem significativo, bem efetivo na sua prática docente, né? Fazer com que eles aprendam mesmo, não apenas memorizem o conteúdo, né? Então, é fundamental o professor estar estimulando que os alunos eles participem da aula, debatam sobre o conteúdo. Procurar, outra coisa importante, propor problemas, estimular a experimentação e debates, né? É fundamental para as aulas dar explicação. Os alunos eles vão ter várias explicações para todos os tipos de problemas que você propor para eles. Mas aí o professor ele está ali para ser o mediador, né? O professor ele tem que mostrar um caminho para eles, né? Para que através da experimentação testar e mostrar para eles qual é o verdadeiro forma de aprender esse conteúdo e qual é não negar as inquietações dele, né? As respostas que eles dão para determinado problema que você instiga em sala de aula. Você nunca pode dizer que está errado. O professor ele está ali para estimular e estar como mediador para experimentar, testar todas aquelas hipóteses levantadas pelos alunos e promover debates em salas de aula. Procurar princípios de aplicação em contextos diversos. Assim como eu falei na aula anterior, o professor ele tem que estar os PCNs e ele traz e as DCNs a oportunidade para o professor ele estar contextualizando o conteúdo na sua prática docente. Então, lembrem disso na hora de vocês fazerem o plano de aula de vocês. Quando tem um determinado conteúdo que você precisa trabalhar, só que como é que meu aluno ele vai entender? Se eu estou no contexto diferente do livro didático,
se aquilo é irreal para o meu aluno. Então, como eu vou trazer esse conteúdo de forma contextualizada, com que ele se sinta pertencente desse conhecimento, que ele se ache, isso acontece no meu dia a dia, trazer para o cotidiano deles, não apenas explicar aquelas teorias, as leis que estão nos livros, mas trazer para o dia a dia dele, para aplicação em vários tipos de contextos. A formação básica do professor é compromisso com sua atuação permanente e perspectiva, que aprende o modo de pensar dos alunos. Assim, são elementos centrais que poderão conferir uma qualidade, superior ao ato de apenas aprender, de ensinar e aprender. Então, esse questionamento que o professor ele faz da sua prática, sua ressignificação de como trabalhar esses conteúdos, é que vai conferir uma qualidade, na sua prática pedagógica. Não a quantidade de conteúdos, como era no ensino tradicional nas décadas passadas, que o que conferia qualidade de ensino é a quantidade, mas eu acho que ainda não difere nas instituições de ensino hoje, porque o que mostra a qualidade é a quantidade, de conteúdos que o aluno aprende, não se ele efetivamente construiu o conhecimento, se ele deu significado, se ele aprendeu e leva para a vida inteira, ou ele só memorizou. O professor também tem que progredir conceitualmente, Ele tem que ver que os conceitos, conforme muda as gerações, muda também o modo de ensinar. E eles têm que estar sempre aberto a novas conceituações, a novos horizontes, a novas metodologias. Utilizar terminologia científica de modo correto. Então, assim, você tem que estar sempre empregando os termos científicos, para que os alunos, eles entendam aquilo de forma correta, para que eles não, na hora que eles irão utilizar para resolução de problemas, eles não comentam ambiguidades, porque às vezes o professor ele tende a dar nomes para essas terminologias científicas, mas é importante ele estar utilizando de forma correta e ensinando para os alunos essa terminologia, correta. Pesquisar e implementar formas inovadoras de avaliação, para não ficar amarrado só apenas às avaliações quantificativas, Assim como eu disse para vocês, até na nossa plataforma aqui do curso, nós temos as avaliações que são quantificadas, porque o sistema ele exige, essa quantificação para que o aluno ele tenha uma determinada média para ter aprovação. Mas será que só essa quantificação é importante? Isso mostra, será, números que o aluno realmente aprendeu? Por isso que é importante o professor também criar outros métodos de avaliação. A formativa, que é muito importante, e qualitativamente. Conhecer a visão de ciência na escola e a comunidade. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o professor ele está ali para passar o conteúdo. E, às vezes, esquece que a escola faz parte de uma comunidade. E temos que atender essa comunidade, Mostrar que a ciência
ela está presente para atender as demandas daquela comunidade, daquela localidade, mostrando que através da contextualização e mostrando que é importante o ensino de ciência, estar trabalhando o ensino de ciência na, para os alunos, porque não é uma mera disciplina que eles têm que adquirir uma média para ser aprovados no final do ano letivo. É importante o professor estar mostrando que o ensino de ciência ele é transformador, né? Ele transforma a realidade pessoal e social através dos programas, né, os projetos de ensino, e mostrando também através dos conteúdos como ele trouxe a evolução da nossa sociedade até os dias atuais. Outro livro muito importante para a gente trabalhar sobre a formação de professores e para a questão das necessidades formativas dos professores é o livro de Ana Maria Pessoa de Carvalho e Daniel Gil Pérez. É um livro bastante rico, que traz várias metodologias, várias experiências. Eles trazem as necessidades, né, formativa e faz uma análise crítica da formação atual dos professores de ciências, né, e propondo uma reestruturação desse ensino de ciência. Eles apresentam, né, sobre o que os professores de ciências devem saber e saber fazer, ou seja, as necessidades formativas para atuação profissional de acordo com as premissas do IBERCIMA, Programa Ibero-Americano de Ensino de Ciências e de Matemática, que é um programa que é uma organização, né, ibero-americanos de todos os países, né, americanos, que trabalham para a educação, a ciência e a cultura. Essa aula vai encerrar. Eu já disse para vocês que quando ela encerrar, tá para encerrar daqui a 15 minutos. Vocês tentam retornar nesse link. Caso não consigam, vou lá no chat lá da plataforma de vocês e compartilho com vocês outro chat, se não conseguir voltar nesse mesmo link. Que eu fiz o teste e consegui utilizar esse mesmo link. Mas se vocês não conseguirem, aí eu disponibilizo lá no chat, tá certo? Esse organismo de cooperação intergovernamental entre os países de língua espanhola, portuguesa na América Latina e na Europa, e do Ministério da Educação e Ciência da Espanha. Esse IBERCIMA, né? Ele revê e atualiza os conteúdos, metodologia, pesquisas, treinamento. Ele faz desenvolvimento de materiais didáticos, apoio didático e para gerar e disseminar cultura favorável para a aprendizagem tecnológica. Esses são os países que fazem parte, o Brasil é um deles, esses da IBERCIMA, né? São todos esses países da América Latina e Europa que fazem parte para esse desenvolvimento da ciência. E aqui nessa obra também trabalha sobre essas necessidades formativas do professor de ciência, né? O desenvolvimento de saberes diversos permite, né, que o professor ele atuar na sua área de ensino e superando uma série de ideias pré-concebidas sobre a atividade docente. Assim como eu disse para vocês anteriormente,
Se diz um professor muito bom aquele que mantém disciplina na sala, os alunos ficam todos quietinhos, nem participam, o professor só ele fala e a sala toda comportadinha. Hoje, ainda hoje, na atual século, né, essa turma ela é considerada um dos melhores professores, que mantém o domínio de classe. Eles dizem que isso é domínio de classe. Só que ministrar aula não é apenas tornar os alunos, vou usar essa palavra, adestrados. Todo mundo em filas, todo mundo comportadinho. Não é só isso para você dominar essa formação. A gente sabe que a geração agora ela é uma geração imediatista, né? Eles querem se apropriar de conteúdos não, de informação e não sabem usar essas informações. Então, como o professor ele vai gerir esses novos anseios dessa sociedade, né? Então, esse domínio dessas competências específicas, em particular pedagógica, que deve ser aprendida e desenvolvida, não é simplesmente ser considerado um dom. Então, o professor ele tem que ter estratégias, sempre um plano B, né, para estar e se apropriando, lendo, se inovando, buscando sempre inovação para suas aulas. Gautier ele diz que para o exercício do ensino não são necessárias habilidades e competência, não bastando apenas conhecer o conteúdo, ter experiência, seguir intuição ou ter talento. Dentre outras concepções inadequadas, vem mantendo o ensino uma espécie de cegueira conceitual. Assim como o Gautier falou aqui, eu, com experiência particular mesmo, eu já cheguei em sala de aula, já levei experimentos e fui chamada pela direção do colégio, porque os meninos não... Aí a direção foi me perguntar por que os alunos não estavam sentados nas cadeirinhas, enfileirados, por que eles estavam naquela como é que elas chamam? Algazarra toda. Aí eu disse, eles estão participando da aula, só que eles estão pesquisando, eles estão fazendo. Então, ainda tem pessoas que julgam porque continuam naquele pensamento enraizado que o conhecimento, a aprendizagem é tradicional. O aluno só aprende daquela maneira tradicional. E às vezes ele nem sabe o que ele está aprendendo, né? Ele só está decorando para responder uma avaliação, para obter uma nota para passar para outra série. Investigações feitas junto aos professores evidenciam concepções espontâneas e simples sobre o processo de ensino-aprendizagem, o conhecimento da matéria da prática, alguns conhecimentos psicopedagógicos. Então, esses são... O professor ele também tem que conhecer a matéria na prática, não só apenas dominar o conteúdo, ele tem que mostrar para os alunos a prática desse conhecimento. Alguns conhecimentos psicopedagógicos, né, que nem todos os alunos eles aprendem do mesmo jeito. As turmas hoje, em sala de aula, elas no mínimo 20 alunos e no máximo 50. Mas às vezes ainda vai para 52 alunos. Então, é muito mista essas turmas. Então,
ninguém pensa igual ao outro aluno, ao outro. Então, o professor também tem que ter esse tipo de estratégias, né? E também para, para mediar esse conhecimento, né? Esses conhecimentos também não bastam, né? Então, isso reflete que a formação que nós temos como professores é insuficiente, porque quando a gente se depara na sala de aula com essa diversidade de aprendizagens, alunos especiais, alunos com déficit de atenção, e ainda ter que ministrar as aulas, alunos que desinteressados, isso mostra que a formação docente do professor de ciências ela é insuficiente, porque cada um tem uma maneira diferente de aprender, né? Então, o que deverão saber fazer os professores de ciências, né? A proposta baseada na ideia de aprendizagem como construção do conhecimento, com características de uma pesquisa científica. E, de outro lado, né, a necessidade de transformar o pensamento espontâneo do professor. Tentar mostrar como surgiu aqueles conceitos primeiro para os alunos, né? Não apresentar apenas o conteúdo de forma como está, mas mostrar a necessidade dele aprender aquele determinado conteúdo, né? Mostrando, né, a necessidade de transformar o pensamento espontâneo do professor, que tem que ter um planozinho, né, observando todas essas especificidades daquele público que eu irei atender, conhecer a matéria a ser ensinada também é fundamental. Uma falta de conhecimentos científicos constitui uma principal dificuldade para que os professores afetados se envolvam em atividades inovadoras. Quanto mais o professor dominar os saberes conceituais e metodológicos do seu conhecimento específico, mais facilmente será capaz de traduzi-los, interpretá-los, buscando os conceitos estruturados fundamentais do conteúdo. Só que temos um problema. A falta de tempo que o professor tem. Porque geralmente um professor, ele não trabalha só 20 horas, né? Ele sempre está trabalhando em outra escola. Então, tem professores que têm a carga horária até de 60 horas semanais. Então, como é que um professor ele vai sentar para fazer uma leitura, preparar sua aula e criar metodologias inovadoras para melhorar seu processo de ensino e aprendizagem? Como é que ele vai saber fazer? Ou apenas transmitir conhecimento? Ou apenas pegar aquele livro didático e dar aula? Então fica esse paradigma, né, para o professor. Eu vou melhorar minha aula ou eu vou dar o conteúdo? Na aula passada a gente comentou sobre a questão da não valorização dos professores, né? Todos os profissionais de educação. Por que o professor ele tem que se desdobrar em vários trabalhos e não efetiva um trabalho concreto com uma determinada turma, com determinada disciplina? Porque ele sempre tem que estar se desdobrando para ter também um salário digno, né? Então, também é outro desafio do professor. Então, mas ele tem que ter, né, esse momento para conhecer e saber utilizar essas metodologias inovadoras.
implica buscar conhecimentos profissionais além do usualmente considerado na universidade. Ele tem que buscar inovar, né? Novas tecnologias, novas metodologias para que esse conhecimento seja efetivado. O conhecimento profundo da matéria não é possível com orientação das formações iniciais atuais. Esse processo de uma situação se apresenta repetitivamente ao longo da vida do professor, que deve estar disponível para renovar seus conhecimentos, posto mudanças curriculares, avanços científicos e questões propostas pelos alunos. A sociedade ela não é estática, ela está em constante desenvolvimento e mudanças, tanto culturais como de valores éticos e morais. Então, nós, como professores, a gente tem que estar sempre disponíveis a mudanças, a renovar nossas práticas. O que dava certo há 10 anos atrás, não vou dar nem 10 anos atrás, há 5 anos atrás, não é mais, não dá mais certo agora, há 5 anos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas acho que teve uma mudança muito rápida agora para as gente, essa aula vai encerrar e a gente volta no mesmo link, senão eu posto lá no chat, viu, para vocês. Outro link, se vocês não conseguirem retornar nessa mesmo link. Aí, finalizando aqui, estava falando das inteligências artificiais, né? Que é um desafio para o professor de qualquer modalidade, de qualquer nível de ensino, seja ele ensino fundamental, ensino médio ou até superior. Então, é um momento que o professor ele tem que se perguntar o que é que eu vou preparar para o meu aluno e como é que ele vai aprender. Ou será que ele vai aprender ou vai procurar a resposta numa inteligência artificial?